Fala galera que vai fazer o concurso para a Polícia Civil de Minas Gerais. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e nosso objetivo hoje vai ser conhecer algumas das questões da FUMARC, questões difíceis. Vamos começar abordando a parte de redes de computadores, um assunto muito importante para o cargo de investigador. Na verdade, temos dois editais com conteúdos programáticos diferentes. O de investigador vem na frente, escrivão depois, então a gente vai dando ênfase aí para a primeira prova, que a gente espera ser muito mais difícil no que tange a minha disciplina. Observem o conteúdo programático. Quando eu penso na prova de investigador, eu tenho praticamente 5 slides só de conteúdo programático. Sistemas operacionais Windows e Linux, tudo bem que ele vem detalhando, né? Manipulação de arquivos está relacionado com Windows e Linux. E aí essa parte de redes, essa talvez a maior dificuldade do cargo de investigador. A banca pega pesado em endereçamento TCP/IP, endereçamento IPv4, IPv6. Então essa parte de redes, o candidato de investigador tem que ter muita atenção. Depois, é a continuação relacionada à internet, tipos de URL, tipos de domínio. São assuntos, de certa forma, relacionados. Correio eletrônico, endereço de e-mail, campos de mensagem, organização, backup, beleza. E aí, segurança da informação. Sigilo, autenticidade de e-mail, criptografia com PGP, chaves públicas e privadas. Edição de texto, planilha e editores de apresentação Office e LibreOffice. PowerPoint Impress, Word Writer, Excel e Calc. Aí ele vem detalhando, né, o que cada um desses pontos aí pode cair. Segurança da informação, toda a parte de malware, backup, assinatura digital, segurança digital, ataques, tipos de ataques, cartilha, certificação digital, software livre, a parte conceitual do software livre, né, as licenças, a GPL. Bom, esse é o conteúdo de escrivão. Tudo bem que o conteúdo de escrivão ele só é mais sintético, mas ele não tem a parte de redes. Sistema operacional Windows 10, não tem Linux. Word, Writer, Excel, Calc, PowerPoint, Impress, Outlook, Google Chrome e segurança. É um edital mais enxuto. Vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, a brincar com as questões da FUMARC. Primeira questão. Lembrando que o foco dessa aula é a parte de redes de computadores e internet. Uma rede é um conjunto de máquinas interconectadas com o objetivo de compartilhar informações, recursos em geral. Então, uma rede geograficamente distribuída que abrange uma grande área geográfica, como um país ou um continente, é denominada uma rede WAN. O que essas siglas representam? Vamos lá. Quando a gente pensa em tipos de rede com relação a escopo, a abrangência geográfica, a gente tem as redes locais. A rede local, ela pode compreender um prédio, uma residência, uma sala. É só lembrar de LAN house. Então, na LAN, as máquinas têm que estar dentro de um mesmo espaço, dentro de um mesmo terreno, dentro de um mesmo prédio. As redes metropolitanas, são as redes MAN, vão ligar computadores entre ruas, entre bairros, dentro de uma mesma cidade, dentro de uma área aproximada aí de 10 quilômetros, 20 quilômetros. Aí a gente considera uma rede metropolitana. Essa distância, ela não é padronizada. Não existe uma norma, um padrão que especifique o alcance da rede metropolitana. É mais bom senso. Entre ruas, entre bairros, a gente considera uma rede metropolitana. Agora, se começar a ligar grandes distâncias, já passa a ser uma WAN, onde o W representa o Wide. Wide Area Network, é uma rede extensa. A rede WAN é ilimitada. Vai poder cobrir um país, pode cobrir um continente, pode cobrir um planeta. Então, a WAN é a rede com extensão ilimitada. E as redes PAN são as redes pessoais.
Essa rede pessoal é muito comum hoje em dia quando eu penso no Bluetooth. Quando você liga o fonezinho de ouvido e vai dar uma corrida para se preparar para o TAF, escutando Spotify da vida, você está com uma rede PAN. Quando você entra no carro e o Viva Voz do celular toca e você começa a conversar, você está numa rede PAN, uma rede pessoal. Então, o Bluetooth é uma rede de poucos metros. O PAN tem como exemplo de tecnologia o Bluetooth. E aí, continuando esse raciocínio, da mesma forma que eu associo o PAN ao Bluetooth, eu tenho que associar a LAN ao padrão Ethernet. O que é a Ethernet? É o padrão das redes locais cabeadas. Já repararam que as redes locais cabeadas costumam ter um cabo par trançado, um cabo azul? O meu é cinza. Tá, o mais comum é o azul, mas o meu é cinza. Pode ser de qualquer cor. O conector é RJ45, um conectorzinho transparente, maior do que o do telefone. Cai na prova? Também. Né? Esse cabo, esse conector, isso tudo tem especificações de um padrão conhecido como Ethernet. Então, se você vir na prova Ethernet, já associa o quê? A rede local cabeada. Agora, as redes locais também podem ser sem fio. Se elas forem sem fio, a gente vai chamar de WLAN. WLAN, o padrão mais comum hoje em dia para rede local wireless, sem fio, é o Wi-Fi. Então, olha o que eu já estou querendo mostrar. Enquanto o Bluetooth é o padrão de rede PAN, o Wi-Fi é o padrão de rede WLAN, Ethernet é o padrão de rede LAN. Quando eu penso numa rede metropolitana, eu posso pensar em um padrão chamado WiMAX. Quando eu penso numa rede extensa, eu posso pensar, por exemplo, nas redes 4G, 5G, né, que agora estão sendo leiloadas aí no país. A telefonia móvel oferece acesso à internet. E essas gerações 3G, 4G, 5G são exemplos de tecnologias de rede o quê? Extensa, com cobertura mundial. Né? Hoje você compra um celular, você pode se conectar à internet e viajar o mundo inteiro. O país inteiro. Só o próprio Brasil já é tão grande, né, que caracteriza certamente uma WAN. Então, gabarito da questão, quando ele fala grande área geográfica como país e continente, não tenha dúvida, gabarito letra B de bravo. E a gente discorreu sobre os principais tipos de rede e suas tecnologias. Vamos para a próxima. Vamos embora. Agora, vocês têm que compreender que para as máquinas poderem se comunicar, existem protocolos. Protocolos são padrões de comunicação entre as máquinas de uma rede. Existe uma arquitetura chamada TCP/IP. A arquitetura TCP/IP, por definição, é um conjunto de camadas e protocolos. A gente pode citar nessa arquitetura 5 camadas. As camadas física, de enlace, de rede de transporte e aplicação. Existe uma divergência em relação à quantidade de camadas, mas quando ele sugere rede, eu penso no modelo de 5 camadas. Por quê? Se fosse um modelo de 4 camadas, ele ia chamar de internet ao invés de rede, ele ia colocar um outro nome. Mas o que interessa são as 3 camadas mais altas de fato, porque as camadas mais baixas, elas estão mais próximas da parte física, estão mais próximas de cabos, meios de transmissão, e o usuário, ele costuma trabalhar mais com protocolo a nível de software. Então as camadas mais baixas têm mais relação com hardware. Isso. Agora, a camada de aplicação é que está mais próxima do usuário. Vocês vão ter que decorar o seguinte, pessoal. Ninguém aqui quer ser engenheiro de computação. Vocês só querem passar na prova. Então vocês vão decorar que a camada de rede tem o IP, que a camada de transporte tem o TCP e o DP,
e que os principais protocolos que a gente aborda durante as aulas do curso são da camada de aplicação. Então, relacionados o quê? A serviços, a programas usados na internet. Então, se eu sei que o IP é da camada de rede, o IP entra com 3. O UDP de transporte entra com 2. Logo, a sequência correta tem que terminar com 3 e com 2. Ah, porra, não adiantou nada, só eliminei a letra A. É verdade. Todas as demais alternativas, 3 e 2. Mas o TCP, a gente já sabe que ele é o principal protocolo da camada de transporte. Então, o TCP também é 2. Já eliminei mais uma. O FTP e o SMTP são da camada de aplicação. Então, o gabarito é o quê? Letra C de Charlie. Repete. Vamos lá. Faz esse esqueminha aí no teu caderno. Vamos embora. Aplicação. A gente vai ter como principais protocolos o principal HTTP. Depois o HTTPS, o FTP, o POP, o SMTP, o IMAP, o DNS, o DHCP, o Telnet, o SSH. Esses são os principais protocolos que vocês têm que conhecer para a prova. Eu quero aprender mais. Pô, meu filho, fica à vontade. Mas esses são os principais. Agora, na camada de transporte, a gente tem 2 protocolos. Na verdade, existem outros. Mas o TCP e o UDP são os mais importantes. E na camada de rede, o mais importante é qual? O IP. Mas existe o ICMP, o ARP, o RARP. Legal? Então, rede, transporte e aplicação são os principais protocolos. Vamos que vamos! De acordo com padrões de redes definidos pelo grupo 802, na verdade é um comitê, né? 802 é um comitê. Do I3E. O que é I3E? Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. Eu li IEE. Que droga. A pronúncia aí é I3E. Ah, tá bom. Então, o 802.3 é o nosso conhecido Ethernet. Ethernet, padrão de rede cabeada. 802.11 é Wi-Fi. Sempre que você viu 802.11, já saiba que é Wi-Fi. 802.15 é o mesmo que Bluetooth. Toda tecnologia, né? Essas tecnologias têm esses padrões associados do I3E. 802.16 é o WiMAX. Então vamos ver. Bluetooth é o ponto 15, é o 3. Se Bluetooth é o 3, eliminei a A, eliminei a D. Ethernet é o 1. Acabou a questão. Letra C de Charlie. Rede local sem fio é Wi-Fi. É o 2. E rádio de banda larga é como se fosse um Wi-Fi grandão para cobrir uma cidade, um bairro. É 802.16, que é o WiMAX. Legal? Quando ele coloca rádio de banda larga, eu entendo como uma tecnologia que vai ter uma cobertura maior. E aí, consequentemente, também vai oferecer altas taxas de transmissão para acesso à internet. O objetivo do WiMAX é esse. Gabarito, então, letra C de Charlie. A banda está associada à velocidade da rede, né? Agora, a partezinha que a FUMARC começa a pegar pesado é a partezinha do IP. Então, selecione o endereço IP correspondente à classe B da rede. Esse assunto ainda é tranquilo, vai piorar. Oh, meu Deus. Primeira coisa que você tem que lembrar do IP. O IP na versão 4, que é o que mais cai, ainda é o mais usado, ele tem 4 números. Esses números são separados por ponto, né? W, X, Y, Z são 4 variáveis. Cada variável pode assumir valores de 0 a 255.
Então, todos são endereços IPs, a princípio, válidos, né? Porque tem 4 números separados por ponto e o número está dentro desse escopo. Agora, que raio de classe é essa? Isso é uma parada para decorar. A gente tem 5 classes: classe A, B, C, D e E. Mas na internet só se usa até a classe C. A classe D foi reservada para uso futuro e acabou que a gente não usou. Perdão, a classe D é para multicast e a classe E é reservada para uso futuro. A D e a E, vocês podem ignorar que elas não são usadas na internet. Agora, o IP de classe A, ele pode assumir valores. Quando a gente coloca aqui de 0 até 126, eu prefiro colocar de 1 até 126. De 128 até 191. E de 192 até 223. Você vai observar que não tem na classe o 127, nem o 0, e não vai ter números maiores que 223. Mas ainda não entendi que raio de classe é essa. Vai melhorar, confia em mim. Olha só. O objetivo da classe é identificar o prefixo e o sufixo do IP. Então, vamos devagar, não tem pressa. Todo IP, ele tem um prefixo e um sufixo. O prefixo identifica a rede. O sufixo identifica a máquina. O prefixo identifica a rede, o sufixo identifica a máquina. Então, por exemplo, quando eu vejo um IP 250.7.9, qual dessa parte vai ter que ser comum a todas as máquinas daquela rede? Tem isso? Tem, é o prefixo. O prefixo é um endereço comum para todos os computadores que estão na mesma rede. O sufixo vai ter que ser diferente. Por quê? Em uma rede, eu não posso ter 2 computadores com o mesmo IP. Então, o sufixo vai ter que ser diferente. Quando eu penso numa mesma rede, eu tenho que ter o mesmo prefixo. Mas eu tenho que ter um sufixo para cada máquina. Quem define o prefixo ou o sufixo? É a classe. Aí a gente vai ter a classe A, classe B e classe C. O IP de classe A tem um número para a rede e 3 números para a máquina. São 4 números. São 4 octetos binários. A classe A tem um número para a rede e 3 para máquinas. Na classe B tem 2 para a rede e 2 para máquinas. Na classe C tem 3 para redes e 1 para máquina. Não pode ser difícil, pessoal. Classe A, classe B, classe C. Na classe A o prefixo vale 1. Na classe B o prefixo vale 2. Na classe C o prefixo vale 3. Então, quem determina a classe? O primeiro número, sempre. Só interessa o primeiro para ser determinante da classe. Quando eu vejo aqui 200, eu vou ter que identificar. A classe A vai de 1 até 126. A classe B de 128 até 191. E a classe C de 192 até 223. Quando eu vejo 200, 200 está dentro de quê? Da classe C. 200 é classe C. Se eu sei que o 200 é classe C, os computadores dessa rede vão ter o prefixo 257. E o último número vai poder variar de 0 a 255. A máquina 9 é uma máquina dessa rede. A classe C, ela vai poder ter 256 endereços IPs, de 0 a 255. Agora, se fosse uma rede de classe A ou de classe B, a quantidade de números para a máquina vai ser muito maior.
Por quê? Na classe C, eu tenho 256 endereços. Na classe B, eu tenho 2 números. Cada número pode variar de 0 até 255. Então, são 256 ao quadrado, endereço IP. E na classe A, eu tenho 256 ao cubo. Tá ficando difícil, né? Eu entendo. Esse é o assunto mais difícil que a gente tem em redes de computadores. Essa parte de máscara de subrede, né, classe. Você tem que, depois, se debruçar. Se vai fazer a prova para investigador, para perito, vai se debruçar nesse conteúdo aí. A gente tem aulas de classe, de endereçamento, tem que aprender binário para poder fazer as conversões. Algumas horas de estudo sobre esse tema. Beleza? Mas aqui é uma maratona, né? Tem que ser rapidinho. Rapidinho! Vamos lá, sem pressa. Então, vamos voltar para a questão. Pô, o professor deu uma volta danada, cara. Porra! Não é mais fácil falar para a gente decorar? Mas haverá outras questões. Classe B tem que variar de quanto? De 128 até 191. É só olhar o primeiro. De 128 até 191, classe B, letra C. Classe A é de 1 até 126. Classe B, de 128 até 191. Classe C, de 192 até 223. Isso é o que vocês vão decorar. Então, o IP da letra A é de classe A, da letra B é de classe A e da letra D é de classe C. É só olhar sempre o primeiro número. Olhou o primeiro número, você identifica a classe. Ok? Só isso. Essa questão em particular é fácil. Mas pode ser pior, vocês vão ver. Professor, e o 127? É reservado para teste. Então, 127 não pode ser usado na internet. 127.0.0.1 é um endereço chamado endereço de loopback. É quando você quer testar a sua placa de rede. Você manda uma mensagem para ela mesmo. Aí a informação vai e volta. A ideia do loop, né? Loopback. Entendi. E o endereço 0 é o endereço de inicialização da placa. Quando você liga o computador, ele não tem número. Aí ele assume 0. Aí ele vai obter o endereço IP. Ele vai poder ser configurado manualmente ou pode obter o IP automaticamente. Para obter automaticamente, vai ter que acessar um servidor DHCP, que é o serviço que vai gerenciar esses IPs dinâmicos. E vamos nessa. De acordo com o primeiro e último IP dos locais a seguir, a quantidade de endereços para cada local estão corretas, exceto aqui você tem que ter um raciocínio matemático. A gente tem 4 números. Cada número pode variar de 0 até 255. Então, existem 256 combinações para cada número. Na letra A, ele diz que o primeiro endereço é 194.24.10 e o último endereço é 194.24.7.255. Então, o que está acontecendo aqui? O último está variando de 0 a 255, 256, e o penúltimo está indo de 1 até 7. Então, eu vou poder ter 7 grupos de 256 endereços. Esse prefixo aqui não está mudando. Logo, quantas máquinas eu vou poder ter? Aí tem que fazer a conta. 256 vezes 7. 256 vezes 7. Olha lá. Não tem calculadora na hora da prova. Não, você faça de cabeça. Ou coloca no papel. Eu não estou fazendo a prova. 1792. Então, a letra A, 1792, ele quer a exceção, gabarito letra A. Por que a B está certa? 194, 24, 8, de 8 até 11, eu tenho 8,
de 8 até 11, olha o raciocínio, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 vezes do 0 até 255. 4 vezes 256. Isso vai dar 1024. Então, a letra B está certa. Na letra C, os endereços estão variando de 12 até 15. 12, 13, 14, 15. 4 vezes. De 0 até 255, 4 vezes 256. 1024 também. Bateu. E a última? A última é grande, né? 19424, do 16 até o 31. Do 16 até o 31, eu tenho 15. Mas lembra sempre de contar o 16, né? Então, ó, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. Então, 31 são 16. Legal. Do 16 até o 31, como eu começo a contar do 16, eu tenho 16 grupos. Cada grupo variando de 0 a 255. 16 vezes 256. Se eu multiplicar 16 por 256, 4.096. Então, a letra D bateu também. O que é chato, né, para pegadinha aí? Lembra de que o primeiro é o 16. Se for o caso, conta nos dedos, mas não erra. Né? Se o primeiro é o 16, até o 31 tem 16. Ok? Eu sei que a diferença de 31 para 16 é 15. Mas é como se você tivesse... Você conta o primeiro também. Então, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. 31, 16 combinações. 16 combinações, cada combinação variando de quê? Olha o último, de 0 até 255. Então, cada combinação, cada grupo podendo ter 256 combinações. 4.096. A exceção é a letra A, que seria 1.792. Beleza? Matemática pura. Próxima questão da FUMARC. Olha aí. É a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Essa aí, na verdade, existem várias formas de resolver, mas vejam, o primeiro endereço IP de uma organização é 194.24.80. O último é 194.24.11.255. Então, do 8 até o 11, eu tenho 8, 9, 10, 11. Eu tenho 4 grupos. Cada grupo pode variar de 0 até 255. 4 vezes 256. Isso dá 1024. 1024 é a quantidade de endereços que eu tenho. Em binário, como é que é? Em binário, né? Porque o IP é binário, são 32 bits. Em binário, 1024 é igual a 2 elevado a 10. Essa barra que aparece no final indica a quantidade de bits para a rede. O IP tem 32 bits. Se eu vou precisar de 10 bits para a máquina, eu vou ter 22 bits para a rede. Por isso o gabarito aqui é o quê? Letra C. Pessoal, não estou entendendo nada. Tem que melhorar. Como? Vamos lá. Vai ter que melhorar. A real, para aprender isso, a pessoa tem que saber binário. E aí? Ah, mas tem que aprender binário? Cara, para saber isso tem que aprender binário. Mas binário não cai na prova? Arquitetura básica de computadores. Binário pode até cair na prova, mas se vai cair ou não, não sei. Mas se você quiser aprender a trabalhar com IP, você vai ter que aprender. Então, vamos aprender binário. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai aprender é fazer conversões. Conversões é... E eu vou ensinar um macete, porque eu estou na maratona, é rápido, tem que ser maceteando. Mas eu não vou entender. Ah, mas tu vai saber fazer, meu filho. O que importa é acertar a questão na prova. Então, olha só.
Imagina que eu vou colocar aqui o número 134. Eu quero saber qual é esse número em binário. Como o endereço IP é formado por 4 octetos, eu vou começar com o número 1, vou dobrando 4, 8, 16, 32, 64, 128. Aqui eu tenho 8 números. Nunca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nunca vai passar de 128 quando eu trabalho com endereço IP. O número que eu quero é 134. Eu quero passar 134 para binário. O que eu vou fazer? Quais são os números que eu preciso somar para chegar a 134? Eu preciso somar o 128, 132 e 134. Os números que eu preciso somar, eu coloco o número 1. Os números que eu não preciso somar, eu coloco o número 0. Então, o número 134 corresponde a 128, perdão, corresponde a 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 0, 1, 0. Esse é o número 134. Faz outra? Fácil, meu filho. Vamos lá. Se eu quiser saber qual é o número 56. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 56 vai ser 32, 48. Tem que começar sempre com os maiores e acumulando. 32, 48, 56. Esse é o número 56. Onde não tem, eu completo com 0. Então, esse octeto binário corresponde ao 56. Legal? Não tá nada legal. Ô, meu filho, você está aprendendo a converter. Qualquer número você pode passar para binário dessa forma. E o contrário, se o examinador te der um número binário, como assim? Se o examinador colocar assim, 11001, que número é esse? O que você vai fazer? Você vai colocar as potências de 2 em cima. 1, 2, 4, 8, é só ir dobrando. Aonde tem o número 1, você soma. Esse número, 11001, corresponde ao número 25. Ok? O 0 à esquerda é só para completar o octeto. Estão entendendo? O 0 à esquerda serve para nada? Então, qual seria a maneira mais técnica de resolver essa questão? Pegar esse endereço, converter ele para binário. Pegar esse endereço, converter ele para binário. A parte comum identifica a quantidade de bits da rede. Repete. Vamos fazer. 194 em binário. Como é que é o número 194 em binário? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 194 é 128, 192, 194. 11, 00, 00, 10. Então, eu vou começar aqui, ó. 11, 00, 00, 10. Ponto. Esse é o primeiro número, 194. Agora eu quero descobrir qual o segundo número. Qual o segundo número? 24. Quem é 24? É 16 com 8. 16 mais 8 dá 24. Onde eu vou somar, coloco o número 1. Onde eu não vou somar, coloco o número 0. Aí eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Ponto. Número 8. Quem é o número 8? É só o número 1. 0, 0, 0, 0. Então, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. E quem é o número 0? Ah, o número 0 são 8 zeros mesmo. Legal. Eu passei o primeiro endereço IP para binário. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o segundo endereço IP e vou passar para binário. Como o segundo endereço IP é 194.24, o início é igual. Então, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Agora, o terceiro octeto é 11. Quem é 11? É 8, 10, 11. 1, 0, 1, 1. 0, 0, 0, 0.
Então, ó, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Ponto. E o 255? Quem é o 255? 255 é o maior número, ou seja, é tudo 1. Agora você tem o primeiro IP e o segundo IP um embaixo do outro. O que você vai verificar? O que é comum. O que é comum aos dois endereços IPs? Olha lá. Todo esse início aqui é igual. Todo esse início aqui é igual. Esses 4 são iguais. Esse 1 é igual. Esse 0 é igual. Daqui em diante é diferente. No total existem 32. 8, 8. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 iguais. Então, 8 mais 8, 16. Com mais 6, 22. Eu tenho 22 números binários do IP que são comuns para a rede. Variando apenas os 8... Opa, 22... 8 não. Os 10 últimos. Os 10 últimos identificam a máquina. Aquilo que é comum é a parte da rede. E aquilo que é diferente é a parte da máquina. Esse é o raciocínio mais técnico, mais formal. Ok? Como essa aula vai ficar gravada, você pode assistir isso várias vezes. E eu recomendo, né, que você que adquiriu o curso assista a aula específica sobre endereçamento IP, assista todas as aulas de internet. O curso de internet é muito bacana, principalmente para quem é da área policial. Esse papo de IP é bem legal. Você conhece a Advogata? Assiste. Mas assiste sem mimimi, sem bobeira. Assiste mesmo de coração aberto. Vocês vão se amarrar. A aula de protocolos é muito importante. Vai servir para qualquer concurso na área policial. Hoje em dia, PF, PRF, PCDF, a maior parte dos concursos na área de segurança pública do SESP cobram muito essa parte de internet. E esse papo de IP é, no mínimo, importante para a atividade policial, porque quando você estiver lá dentro, você vai precisar conhecer IP para poder realizar um monte de investigações na área de crimes cibernéticos. Então, o IP é muito maneiro. Ah, mas tem matemática. Tem. E você, para ser polícia, vai aprender a trabalhar com IP e vai aprender matemática. Então, vamos voltar. Próxima questão. Sistema que mapeia nome de domínio e endereço IP. Ah, pessoal, quando eu entro lá no site estratégiaconcursos.com.br, tem um IP por trás. Mas para eu não precisar decorar o IP, que é o endereço numérico, eu decoro o nome. Esse nome é um domínio que a gente chama. Estratégiaconcurso.com.br é um domínio. O DNS é quem faz a conversão dos nomes em números. É análogo a uma agenda de telefone. Eu sei que quando eu ligo para alguém, eu ligo para um número, mas eu não decoro o número. Eu salvo o número na agenda, eu ligo para o nome, ele disca para o número. Quando eu digito estratégia concurso no navegador, ele consulta uma lista lá no DNS e descobre o IP para mim. Isso de maneira tão rápida, né? E aí ele vai abrir aquela página. Então, quem faz essa resolução de nome em número e vice-versa é o DNS, Domain Name System, letra D de Delta. Ok? E os outros? Vocês vão ter que conhecer. DHCP atribui IPs dinamicamente quando a máquina entra na rede. Gateway é um computador que serve de passagem de caminho para outra rede. HTTP é o principal protocolo usado na internet para acesso a páginas no navegador. HTTP, HTTPS, que é a variante segura. Vamos que vamos. Mais uma questãozinha da FUMAC, agora já falando um pouquinho sobre segurança da informação. Aplicações que capturam pacotes da rede e analisam suas características. Que é isso? Sniff! Sniff! É um farejador. Sniff! Olha aí. Os farejadores são interceptadores de pacotes. É um spyware? Não, é um sniffer. O spyware, ele vai capturar dados na máquina. O sniffer vai capturar dados na rede. Então, o carinha coloca lá
um laptop numa rede Wi-Fi, vai no shopping, numa rede Wi-Fi, começa a capturar de maneira promíscua um monte de pacotes para tentar obter dados sigilosos. Por isso, é muito importante que vocês não digitem um número de cartão de crédito, por exemplo, por e-mail, não coloquem senhas por e-mail, porque o e-mail é um canal inseguro. Você tem que usar canais que sejam criptografados, para que se houver uma interceptação, você não tenha a exposição dos seus dados sensíveis, ok? Então, o gabarito aí é o quê? Letra D. E você vê que esse assunto vai cair. Por quê? Olha a próxima questão. É de outro concurso, mas é a mesma coisa. É um tipo de aplicação que captura pacotes. Quem captura pacotes? Sniffer. Agora, o que é um firewall? Uma parede de fogo. O firewall impede invasões, impede entrada de intrusões. Spoofing está associado à clonagem. O cookie é um arquivo de texto que vai armazenar informações sobre a tua navegação, para quando você retornar ao site, ele enviar esses dados para o site já ter algumas informações sobre você e poder ofertar produtos, poder fazer uma autenticação, um marketing. Legal? Próxima. A spoofing aparece numa alternativa errada na letra B da questão anterior. E agora aparece como resposta em outra questão. A gente tem que sempre tentar buscar, né, assuntos de alternativas erradas, desde que relevantes. Galera, sniffer, a gente já sabe que é o quê? Capturar, interceptar pacotes. Scanner tem o sentido de varredura. Você conhece o equipamento scanner para digitalizar imagens, mas no contexto da segurança da informação, o scanner pode varrer frequências. Por exemplo, eu era radioamador. Ainda sou, né? Só que o radioamador está em desuso, né? O rádio em si está em desuso, mas há 20 anos atrás já prescreveu. Eu usava um scanner para interceptar, por exemplo, comunicações de rádio, interceptar comunicações de telefone celular. Na época dava para fazer isso. Então, o scanner ele tem um conceito de varredura. Aí existe vírus scan para varrer o computador em busca de vírus, port scan para varrer o computador em busca de portas abertas. O conceito de escanear é varrer. Essa varredura, dentro da área de segurança, ela pode ter vários sentidos. Varredura. Agora, handoff, cara, é até engraçado, né? Nem todo mundo sabe o que é. Handoff é quando você está no telefone celular, por exemplo, acessando a internet, aí você sai de uma antena para outra. Aí você faz um handoff numa antena, né? E vai continuar aquela conexão com outra antena. A mobilidade das redes sem fio vai permitir que você faça handoff de uma estação base para outra. Ok? E o spoofing é a resposta dessa questão, está associado o quê? A clonagem. O spoofing vocês vão levar para a prova, que o spoofing é a clonagem. Sempre que você pensar em clonagem, você vai pensar em spoofing. Para tornar esse assunto mais lógico, mais fácil de ser lembrado, eu gostaria que vocês pensassem naquela situação do Sérgio Moro. Ele teve o WhatsApp clonado. Aí a Polícia Federal deflagrou a operação spoofing para prender os carinhas que clonaram o celular dele. Então, o WhatsApp dele. A clonagem está associada ao quê? Ao spoofing. Aí existe IP spoofing, e-mail spoofing, DNS spoofing. Tem um monte de spoofing diferente. Essa questão, que é de 2013, salvo engano, ela fala sobre o IP spoofing, onde um atacante mascara o IP de uma máquina confiável para poder realizar uma invasão. Clona o IP. O tipo de ataque em rede que tenta autenticar uma máquina desconhecida como se fosse uma máquina confiável, por meio da manipulação do IP, é o IP spoofing. Clonagem. Letra D de delta. Ok? Bom, vamos para a próxima questão. Analise as seguintes afirmativas sobre a internet. Vamos ver. A internet é globalmente ligada por um espaço de endereços únicos baseados no IP. Existe IP versão 4 e existe IP versão 6.
mas a internet tem, de fato, endereços únicos, exclusivos, cada máquina vai ter um IP. O item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, a letra C já rodou. Item 2. É capaz de suportar a comunicação usando o TCP/IP. O TCP/IP é indispensável para o funcionamento da rede. O TCP é indispensável para o funcionamento da rede. Sem TCP/IP, sem conectividade. 3. O correio eletrônico é um serviço muito popular, o e-mail. É baseado na troca de mensagens entre usuários, por meio de conexões cliente-servidor. O item 3 está errado. Como assim? Eu posso mandar um e-mail para você e você pode não estar online? Claro, porque o e-mail vai ficar guardado no teu servidor, lá na caixa postal do Gmail, do Hotmail, do Yahoo, do IG. Quando a gente troca mensagens de correio eletrônico, o e-mail não sai da minha máquina direto para a sua. O e-mail passa para o meu servidor, eu sou cliente do Gmail, então o meu e-mail vai para o Gmail que vai entregar para o teu servidor. Então, a comunicação não ocorre diretamente. Esse P2P aí, peer-to-peer, representa ponto a ponto, uma comunicação entre um par. A comunicação entre um par não tem máquinas assim, intermediando o serviço. É lógico que quando eu penso em internet, a internet é a rede das redes, né? A comutação de pacote vai fazer com que a minha informação percorra inúmeras máquinas para chegar a um destino. Mas na comunicação ponto a ponto, eu tenho uma comunicação entre um par. E o e-mail não é assim. O e-mail, eu mando a mensagem para um servidor. O e-mail é um serviço cliente-servidor. Na verdade, a internet é muito baseada em cliente-servidor. E-mail, páginas da web, FTP, cliente-servidor. O que seria peer-to-peer? Torrent e VoIP são exemplos de serviços peer-to-peer. Se eu fizer uma ligação telefônica, a comunicação ocorre entre o par. Beleza? Lógico que vai passar por uma rede comutada por pacotes, vai passar por várias máquinas, é o conceito de comutação. Mas o serviço vai ser ponto a ponto. VoIP e Torrent são exemplos de redes ponto a ponto. Ok? VoIP é voz sobre IP, telefonia na internet. E Torrent é uma transferência de arquivos entre usuários. Inclusive, isso descaracteriza a pirataria, porque é direto entre usuários, ponto a ponto. Ok? Então, o item 3 está errado, porque o e-mail é um serviço cliente-servidor, não é ponto a ponto. Aí é uma arquitetura de iteração, é um paradigma. Ou eu trabalho cliente-servidor, ou eu trabalho ponto a ponto. Páginas da web, e-mail, FTP, chat, são todos cliente-servidor. O chat também? O chat é cliente-servidor. Agora, quando eu penso em VoIP e Torrent, eu tenho exemplos de ponto a ponto. Ok? Se o item 3 está errado, o gabarito só pode ser o quê? A letra A. Com isso, pessoal, a gente vai encerrando essa nossa maratona para a Polícia Civil de Minas. Eu sei que as questões podem ter impactado vocês, né? Principalmente essas questões envolvendo matemática, de redes. Bom, o que eu quero colocar, pessoal? Esse assunto é muito importante para investigador e perito, né? Não cai para escrivão. Esse assunto que envolve endereçamento IP com essa matemática, papo de classes e subrede. Agora, a boa notícia, a gente tem esse ponto gravado, então vocês podem acessar nos cursos, desde que assinantes, aí vocês podem buscar esse conteúdo nos cursos. E a probabilidade de cair algo relacionado a IP é muito grande, muito, muito, muito grande. Então vocês têm que ter domínio dessa parte de redes e internet. São 10 questões na prova, né? Muita coisa de informática. E cada pontinho faz diferença na classificação. Logo, a gente tem que se preparar para o pior, tem que se esforçar em primeiro lugar. Galera, qualquer dúvida, entre em contato comigo. O meu Instagram é @prof.renatodacosta. Então, sigam-me no Instagram,
Qualquer dúvida, mandem mensagens. Tamo junto aí, pessoal. Vamos que vamos nessa maratona aí até dezembro, aí, até meados de dezembro, para arrebentar nessa prova. Vamos lá. Valeu, galera. Um grande abraço para todos. Até a próxima. Fui!